Deus enviou seu único filho. Aleluia. Deus enviou seu único filho simplesmente para lhe tirar de um lugar de escravidão. Jean, que escravidão é essa? Se eu estou vivendo na minha casa, se eu tenho os meus filhos, se eu tenho o meu emprego, se eu tenho o meu trabalho, que escravidão é essa que você está falando? Eu estou falando da escravidão do pecado. Eu estou falando do pecado. Pecado esse que nós já nascemos com esse pecado. Nós já nascemos sendo pecadores. Nós já nascemos sendo destituídos da presença de Deus. Porém, Jesus ele vai vir e vai morrer pelos meus e os seus pecados, tirando o nosso nome do livro da culpa e escrevendo-o no livro da vida. Simplesmente pelo fato que ele veio, grilhões foram quebrados, cadeias foram quebradas, algemas foram quebradas, porque Deus lhe tirou com mão forte. Não foi a mão do homem, não foi algo que o homem fez. O homem é limitado, o homem é pequeno, mas foi o próprio Senhor Jesus que foi cuspido, foi o próprio Senhor Jesus que foi repudiado, foi humilhado, e simplesmente nós não somos mais escravos. E como o povo chegou no deserto, passaram 40 anos comendo maná que descia do céu. Hoje eu quero falar para você de um Jesus ao qual ele mesmo disse que ele é um pão diferente daquele que caiu lá atrás no Antigo Testamento. Ele é o pão vivo descido do céu. Ele é um pão vivo descido do céu. Por quê? Porque ele não vai matar a fome da tua barriga, da minha barriga, não. Ele vai te saciar por dentro. Você não vai sentir mais sede de pecar, porque você foi liberto do pecado através do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré, que padeceu e morreu pelos meus e os seus pecados. Nós vemos que eles comiam pão todos os dias, e todos os dias eles tinham necessidade de comer pão novamente. Eu quero trazer ao meu e ao teu coração hoje Jesus, que você só precisa confessá-lo como o único salvador da sua vida. Você só precisa crer como o único salvador da sua vida. Você só precisa confiar em Jesus para ele começar a liberar suas propriedades em você. E simplesmente, quando nós olhamos o texto bíblico, ele nos dizer que o povo comeu pão, que o povo viu a teofania de Deus. Era coluna de fogo guiando, sustentando, mostrando para onde eles deveriam caminhar durante o dia. A mesma coluna era uma coluna de fogo, uma coluna de fumaça, uma coluna de fogo durante a noite. E essa coluna aquecia eles do frio de 0 grau do deserto ou menos a noite que faz. E hoje eu quero falar para você que essa coluna de fogo até hoje, no nosso dia, ela continua sustentando eu e você na presença de Deus. Porque se não tivesse aquela coluna de fogo, o pessoal tinha morrido de frio, certo? Eu quero falar para você do Espírito Santo de Deus, na verdade. Esse ao qual ele te aquece de madrugada, ele te aquece de manhã, ele te aquece no trabalho, ele te aquece aonde você pisar a planta do teu pé. Ei, querido, ei, querida, o Espírito do Deus vivo, ele vai falar aonde? Ele fala ao teu coração, ele fala ao teu coração te exortando, ele fala ao teu coração te moldando, ele fala ao teu coração te libertando, ele fala ao teu coração te preenchendo. Você não vai ter mais vazio, você não vai ter mais sede de pecar, você não vai ter mais vontade de pecar, porque o Espírito do Deus vivo vai estar em você. Aleluia! E ele estando em você, você vai ser guiado por ele. Outro ponto que eu acho, que eu encontro dentro desse capítulo, é simplesmente o fato de que o Senhor Jesus é aquele a qual simplesmente é aquele que olha para você como Deus olhou para o povo dele.
Porque quando você olha para o estado do povo, era um povo que estava dizendo desse jeito para Moisés. Êxodo 16. Moisés, eu quero voltar para o Egito. Eu sinto graça de Deus aqui. Eu quero voltar para o Egito. Eu quero voltar a comer pepino, alho, cebola. Tu nos trouxeste para este deserto morrer. Muitas das vezes, Deus nos tira da escravidão, mas nós ficamos igual o povo de Deus lá no deserto. Queremos voltar para o lugar da derrota, queremos voltar para o lugar da escravidão, queremos voltar para o lugar do erro, queremos olhar e desejar voltar a ser quem nós éramos antes. Eu tenho uma palavra revelada ao teu coração e ao meu coração nessa tarde de domingo. Palavra de Deus ao teu coração. Não deseje voltar para o deserto. Não deseje voltar para o deserto. Eles estavam no deserto, porém o deserto não estava neles. Por quê, irmão Jean? Porque simplesmente Deus era coluna de fogo durante a noite, coluna de fumaça durante o dia, tinha maná do céu caindo, tinha água, eles não tinham a roupa, não envelhecia. Eles estavam no deserto, mas o deserto não estava neles. Eles estavam no Egito, mas o Egito é quem predominava. Quando eles saem do Egito, o Egito não sai dele. As práticas voltavam, a murmuração voltava. E o que é que Deus fez? Para eles chegarem em Canaã, terra prometida, era poucos quilômetros, mas eles deram volta no deserto. Deus vai colocar você, vai me colocar, vai nos colocar a dar voltas em meio à nossa vitória, em meio à nossa bênção. Estamos perto da terra prometida, mas toda vez que olhamos e murmuramos, todas as vezes que tiramos foco da pessoa de Jesus, é um passo atrás que nós damos, é um retrocesso que nós retrocedemos. E hoje eu quero falar para você o segredo dessa palavra. O segredo está nessa palavra, é que Deus não te tirou lá da escravidão do pecado, de Egito, do Egito, para você estar acomodado. Não, se Deus te tirou do Egito, Deus liberou o Espírito sobre você, Deus liberou a palavra de salvação, lá do começo, eu termino aqui. Se Deus, Ele liberou uma palavra de salvação ao meu e o teu coração, abrace, busque, deseje, santifique a sua casa, santifique a sua vida, se santifique o seu altar na presença de Deus. Altar bagunçado, Deus não trabalha. Por quê? Porque Deus trabalha. Deus trabalha em meio a desertos, Deus trabalha em meio aos espinhos, Deus trabalha não quando estamos parados, não, Deus, Ele trabalha quando meu e o teu coração, Ele está no deserto, mas com o deserto com Deus, porque coisa ruim é estar no deserto sem Deus. Estar no deserto sem Deus é certeza, é 40 anos. É 40 anos dando em volta, em vez de entrar na terra prometida, não entra. Mas no deserto com Deus, você obedece à vontade.